Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença queremos nos entregar. Todos nós que estamos reunidos em torno da Tua Palavra neste momento, pedimos o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Senhor, abra a nossa mente, prepare a nossa mente para recebermos o pão celestial, este maná, que vai nos alimentar fisicamente, espiritualmente, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Essa é a lição da Escola Sabatina de número 3, Deus ou Mamon. Existe uma tendência hoje de ver o dinheiro como sendo completamente neutro e despersonalizado. Um simples meio de intercâmbio, um simples meio de comprar e de vender. O problema com esse tipo de raciocínio é que o dinheiro não é apenas um meio neutro de barganha, de intercâmbio, mas, no conceito bíblico, o dinheiro é uma potestade. O dinheiro tem vida própria, tem natureza. E a natureza do dinheiro, no conceito bíblico, é demoníaca. Quando Jesus usa o nome Mamon para se referir às riquezas, está conferindo natureza pessoal e espiritual. Jesus, ao falar, não podeis servir a Deus e a Mamon, está personificando Mamon como sendo um Deus rival. Portanto, queridos, para a pessoa que ama o dinheiro, meias medidas não bastam. A pessoa está fisgada por Satanás. O dinheiro se torna um Deus que consome, um Deus que domina toda a vida. Deus ou Mamon, ambos exigem adoração, devoção total. Por isso, a purificação feita no templo por Jesus foi uma atitude radical dele. Ele virou as mesas, ele pegou um chicote, e as pessoas saíram correndo, fugiram correndo. Foi um ato deliberado de Jesus Cristo para extirpar a adoração de Mamon. Para Jesus, o amor ao dinheiro é uma idolatria que precisamos dar costas para ela. A rejeição de Mamon é um pré-requisito para todos que queremos ser discípulos de Jesus. O verso áureo: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versos 9 a 11. As palavras de Jesus Cristo ao rico ganancioso, que, embora abençoado pelo Senhor, agiu com avareza, essas palavras de Jesus devem colocar em todos nós o temor de Deus. Jesus disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Lucas capítulo 12, versos 20 e 21. Servir a Deus e ao dinheiro são ações que se excluem. Deus ou Mamon. É uma ilusão pensar que podemos fazer as duas coisas, pois mais cedo ou mais tarde seremos apanhados numa vida dupla. Podemos enganar aos outros, podemos enganar até mesmo a nós mesmos, mas não podemos enganar ao Senhor, a quem um dia teremos que prestar contas. Ao nos concentrarmos esta semana, na lição desta semana, vamos focar o caráter de Deus, no que Ele fez por nós e no que nós devemos fazer por Deus. Nossa decisão se torna mais difícil. Na parábola contada por Jesus Cristo em Lucas capítulo 12, o que Jesus condenou foi guardar as riquezas para si mesmo e não pensar em Deus, nem na causa de Deus, nem no pobre, nem no próximo. Estas duas coisas foram condenadas por Jesus na parábola. Na parte de domingo, Cristo, o Criador. Jesus Cristo, ao nascer da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, assumindo a natureza humana, tornando-se um de nós. Temos que lembrar
que ele tinha vida antes. Temos que lembrar que Jesus Cristo era pré-existente. Ele já existia antes de nascer da bendita Virgem Maria. Jesus Cristo sempre existiu eternamente como Deus, como Filho de Deus. Esse título, Filho de Deus, é um título profético que se cumpriu ao nascer da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. A pré-existência de Jesus Cristo aparece na Palavra de Deus, mostrando que ele não somente é pré-existente e eterno com o Pai, mas também ele é o Criador de todas as coisas, porque ele é o Verbo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo planejaram a criação. Eles planejaram criar todas as coisas, porém, o Verbo que executou a vontade da divindade, que colocou em ação os planos da divindade, é o Filho de Deus, chamado na Palavra de Deus o Verbo. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1, vamos ler aqui o capítulo 1 e o verso 1. Abra sua Bíblia. João capítulo 1 e o verso 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não há dúvida de que Jesus Cristo é o Verbo. Não há dúvida de que Jesus Cristo estava com Deus, o Pai, desde o princípio. E o verso 2 diz, ele estava no princípio com Deus. Nada existia antes. Deus é eterno. E o verso 3 diz que Jesus Cristo é quem criou. Todas as coisas foram criadas através do Filho. Capítulo 1 de João e o verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, no céu e na terra, todos os anjos, todas as galáxias, tudo foi criado por Jesus Cristo. Então, o Pai usou o Filho como Criador. Portanto, queridos, aqui no capítulo 1 e o verso 14 diz, e o Verbo se fez carne. Foi este Criador dos céus e da terra, que se tornou um de nós, se tornou carne, e recebeu o nome humano de Jesus, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Outro texto bíblico que eu convido você para ler está em Colossenses capítulo 1. Abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 1 e o verso 16. Colossenses capítulo 1 e o verso 16 e 17. Aqui nós lemos: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Está muito claro o que Paulo disse aqui em Colossenses 1,16. Tudo foi criado através de Jesus Cristo, o Verbo, aquele que coloca em ação os planos da divindade. Ele não colocou em ação somente os planos da criação, ele colocou em ação também os planos da redenção. Ele é quem executa os planos da divindade. E o verso 17 diz, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele não somente criou, mas ele também mantém todas as coisas. Outro texto está em Hebreus capítulo 1. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1 e vamos ler então o verso 1 e o verso 2. Hebreus capítulo 1 e os versos 1 e o verso 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Mais uma vez está falando que o mundo foi criado através do Filho. Queridos, eu me alegro quando eu penso em Jesus Cristo como meu Criador. Foi Cristo quem estendeu os céus. Foi Cristo quem lançou os fundamentos da terra. Foi sua mão que suspendeu os mundos no espaço e deu forma às flores do campo. Jesus converteu o mar em terra firme. Salmos 66, verso 6. Seu é o mar, pois ele o fez. Salmos 95, verso 5. Foi ele quem encheu a terra de beleza e de cânticos o ar.
E sobre todas as coisas, na terra, no ar e no firmamento, escreveu a mensagem do amor do Pai. Isto está na lição, extraído do livro Desejado de Todas as Nações, página 20. Jesus é o Criador. Louvado seja Deus. Na parte de segunda-feira, Filho de Deus, Filho do homem. Aqui está falando da encarnação de Jesus Cristo. A encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo é um mistério. A humanidade de Jesus não lhe foi seriamente negada pela igreja primitiva, com exceção dos docetistas que negavam a humanidade de Jesus Cristo e os gnósticos. Eles não abrangeram a totalidade da igreja. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 2 e 3. Reconhecer a humanidade de Jesus Cristo é tão importante como crer em sua divindade. Diz o apóstolo Paulo: convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos seus irmãos, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes também Jesus participou. Hebreus capítulo 2, e o verso 17 e o verso 14. Paulo nos assegura que em Cristo temos um herói real, um homem entre os homens. O autor do opúsculo Viver para Servir observou o Cristo desta maneira: onde quer que o encontremos, o Cristo das páginas do Novo Testamento, nas cidades ou nas aldeias, em terra firme ou no mar, no templo repleto de pessoas ou no campo enfeitado de lírios, nas vilas ao sopé das montanhas, nos vales escuros ou nas colinas ensolaradas, nós o encontramos sempre servindo, sempre fazendo o bem. Aqui curando enfermos, ali alimentando multidões, um pouco mais além levando as novas benditas da salvação. Nosso Senhor não fugia dos trabalhos, não tinha receio do penoso trabalho físico, desenvolveu uma constituição física, passou 40 dias no deserto sem alimento, possuía o que hoje nós chamaríamos de nervos de aço, conseguiu dormir durante uma tempestade no mar, a qual fez com que experientes pescadores se considerassem perdidos, enfrentou dementes proscritos, quando pretensos homens valentes fugiram apavorados. Jesus entrou em Jerusalém e pôs-se em pé no templo, sabendo muito bem que os dirigentes da nação haviam jurado matá-lo. Empedernidos guardas do templo, enviados para prendê-lo, voltaram com mãos vazias, meneando a cabeça em sinal de admiração e dizendo: jamais alguém falou como este homem. Nosso Senhor não era um efeminado, nosso Senhor era um homem no sentido exato da palavra. É muito difícil ser equilibrado, mas nós precisamos ser. Devemos evitar os extremos. Existe o perigo de exaltarmos a tal ponto a divindade de Jesus que a sua humanidade seja neutralizada. O equilíbrio do evangelista João deve coordenar os nossos pensamentos e palavras. A igreja, no seu alvorecer, lutou fortemente contra as heresias, as teorias docetistas e gnósticas que negavam a humanidade do nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo era um homem, tornou-se um de nós, nosso Salvador, nosso Redentor. Como cristãos, acreditamos que Jesus era plenamente Deus e plenamente humano, 100% Deus, 100% homem. O fato de que não compreendemos como Cristo pode ter uma natureza divina e humana ao mesmo tempo não anula essa verdade. Assim como nossa falta de conhecimento sobre a aerodinâmica não impede que um avião voe. Jesus veio ao mundo para mostrar quanto Deus é amoroso e quanto Ele cuida de cada um de nós. Jesus veio à Terra para ser o rosto de Deus, visível, sorridente para você e para mim. Jesus veio à Terra para ser as mãos de Deus, acariciando as pessoas, levantando os doentes, recebendo as crianças no colo, abraçando-as. Jesus veio para revelar o amor do Pai. Entretanto, Satanás tem tentado separar de Deus os seres humanos. Ele tem tentado despersonalizar Deus.
caracterizando-o como alguém que não se importa conosco. Ele faz tudo o que pode, mediante todos os meios possíveis, para que não conheçamos nem experimentemos a realidade da bondade e da graça de Deus. O amor pelas coisas materiais é uma das artimanhas de Satanás para alcançar esse objetivo. Mateus capítulo 19, os versos 16 a 22. Mateus capítulo 19 e os versos 16 a 22. E eis que, aproximando-se dele um mancebo, um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que ainda me falta? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Queridos, alguns serão levados a agir como São Francisco de Assis, que abandonou tudo e fez voto de pobreza. Deus não exige que você faça voto de pobreza. Não. A questão não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. A questão importante para Deus é o desenvolvimento do caráter. Deus não solicita que os homens lhe deem ofertas porque ele precisa do dinheiro. Deus solicita as ofertas e os dízimos para que possamos receber uma bênção ao dar e desenvolver um caráter semelhante ao caráter dele. Dar continuamente faz a cobiça morrer à míngua. Testemunhos, volume 3, página 548. Quando o jovem se retirou triste, Jesus não correu atrás do jovem e disse: Não, você não entendeu corretamente o que eu disse. Eu estava falando de forma metafórica, não literal. Basta que você devolva o dízimo. Jesus não fez isso. No caso daquele jovem, realmente ele tinha sido fisgado pelo egoísmo, pelo Deus Mamon. Era um ídolo na sua vida as riquezas. Por isso Jesus pediu para que ele vendesse tudo. Não é para todas as pessoas que Jesus pede para vender tudo. No caso de Zaqueu, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse voluntariamente: Eu vou distribuir a minha riqueza com os pobres, e daqueles a quem eu roubei, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje veio salvação nessa casa. Jesus não pediu para Zaqueu vender tudo, mas Jesus viu no coração de Zaqueu a disposição de dar, de distribuir, ser um distribuidor das bênçãos de Deus. No entanto, no caso do jovem rico, Jesus viu nele que Mamon era o seu Deus. Por isso Jesus disse: Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Vem e segue-me. E o jovem rico saiu triste. Não estava triste porque estava perdendo suas posses, porque não estava perdendo. Na verdade, ele estava triste porque estava perdendo a vida eterna por causa das suas posses. Nossas dádivas a Deus nunca nos tornam mais pobres, porque Deus, o autor de tudo que nós possuímos, reabastece continuamente os recursos que desejamos usar para a sua obra. Esta verdade pode ser ilustrada plenamente através da história de um homem rico. O pastor, quando visitou a casa deste homem rico, disse: Eu vejo que você tem bastante riquezas, é um homem próspero. E aquele homem disse: É, pastor, é verdade, mas nem sempre foi assim. Durante a depressão econômica, várias vezes eu fiquei desempregado. Em determinadas ocasiões, a minha esposa e eu não tínhamos nem mesmo o que comer. Chegamos realmente ao fundo do poço, mas Deus reverteu a nossa situação. E o pastor disse: Quando é que houve esta reversão? E então aquele homem olhou para sua esposa e sorriu, como se eles estivessem guardando um segredo. E então ele disse: Creio sinceramente que as nossas circunstâncias começaram a mudar,
No dia em que nós, minha esposa e eu, resolvemos dar para Deus, devolver para Deus a 10ª parte, o dízimo de tudo que Ele nos desse, por mais pequeno que fosse, nós éramos fiéis. E o pastor perguntou: e vocês estão sendo fiéis nessa decisão? Sim, pastor, nós estamos sendo fiéis a Deus. E eu percebo que quanto mais eu dou para Deus, mais Ele me dá para que eu possa devolver-lhe. Na parte de terça-feira, Cristo, o Redentor. A compaixão de Cristo inclina-o a nos salvar. O poder de Cristo habilita-o a nos salvar. E as promessas de Cristo obrigam-no a nos salvar. A compaixão de Cristo inclina-o a nos salvar. O poder de Cristo habilita-o a nos salvar. E as promessas de Cristo obrigam-no a salvar todos os pecadores. Cristo, o Redentor. Dívida não é um princípio do céu. Contudo, Adão e Eva pecaram e a transgressão da lei significava morte. Portanto, a humanidade passou a dever a justiça divina. Estávamos falidos, espiritualmente inadimplentes de uma dívida que jamais poderíamos pagar. O amor de Deus por nós colocou em ação o plano da redenção. Jesus se tornou nosso fiador. Hebreus capítulo 7, verso 22. A identidade de Cristo como Redentor revela a transação mais importante já feita. Somente o sacrifício da sua vida poderia realizar o pagamento exigido pela justiça divina. Jesus pagou a dívida do nosso pecado quando a justiça e a misericórdia se beijaram na cruz. O universo nunca tinha visto nem testemunhado tamanha riqueza como no pagamento pela redenção da humanidade. Convido você para abrir a Bíblia em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, e os versos 18 a 19. 1ª carta de Pedro, capítulo 1, e os versos 18 e 19. Aqui nós lemos: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, comprados pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero ler para vocês o que está no livro Parábolas de Jesus, na página 326. Não somos de nós mesmos, fomos comprados por bom preço, não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Todos os homens foram comprados por este infinito preço, derramando toda a riqueza do céu neste mundo, dando-nos todo o céu em Cristo. Deus adquiriu a vontade, as afeições, a mente, a alma de todo ser humano. Crentes ou incrédulos, todos os homens são propriedade do Senhor. Reconheçam ou não, são propriedades do Senhor. Todos são chamados para o seu serviço e todos deverão, no grande dia do juízo, prestar contas da maneira em que respondem a esta reivindicação. Os seguidores de Jesus foram redimidos para servir. Nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Cristo mesmo foi obreiro e dá a todos os seus seguidores a lei do serviço, o serviço a Deus e o serviço ao próximo. A pergunta é: de que Cristo nos salvou? Em Colossenses 1,13, diz que Jesus Cristo nos salvou do reino das trevas, transportando-nos para o reino da luz. E na 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o verso 10, diz que Jesus Cristo nos salvou da ira futura. E em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, diz que Jesus Cristo nos salvou da vã maneira de viver, da vida mundana. Cristo nos salvou. E em Hebreus 2,14 diz que Jesus Cristo nos salvou do diabo e da escravidão. E também em Gálatas capítulo 3, verso 13, diz que Jesus Cristo nos salvou da maldição da lei, da acusação da lei, da condenação da lei. E em Apocalipse 1, verso 5, diz que Jesus Cristo nos salvou dos nossos pecados. Pense nisto.
Cristo pagou a dívida completa e integralmente por todo o mal que você e eu já fizemos. Qual deve ser a nossa resposta? A nossa resposta está em Jó, capítulo 42, versos 5 e 6. Agora os meus olhos te veem, por isso mesmo eu me arrependo no pó e na cinza. A resposta que Deus espera de você é uma resposta de entrega. A palavra grega tetelestai, em João capítulo 19, verso 30, tem sido considerada a palavra mais importante já proferida. Ela significa está consumado e foi a última declaração de Jesus na cruz. Essa declaração final significa que a sua missão foi cumprida, nossa dívida foi paga integralmente. A cruz é um acontecimento passado com um efeito presente e uma esperança futura. Jesus deu a vida para destruir de uma vez por todas o pecado, a morte e as obras do diabo. Isto significa que, embora não mereçamos, somos redimidos. Vislumbrar as maravilhas da salvação é pisar em terreno sagrado. Cristo, como Redentor, é a imagem mais sublime de Deus. Seu interesse supremo é nos redimir, nos resgatar e nos levar para o céu, para morarmos com Ele. Aleluia! Na parte de quarta-feira, um Deus zeloso. Você entende o que significa um Deus zeloso? A palavra zeloso é a mesma palavra traduzida por ciumento. Deus tem ciúmes do seu amor. E Ele tem razão em ter ciúmes do nosso amor, porque Ele não reteve nada, Ele deu tudo o que Ele tinha, Ele deu o melhor que Ele tinha, Ele deu Jesus Cristo, Filho amado, para morrer por nós. Queridos, quando nós damos para Deus um coração dividido, Deus não aceita. Deus não aceita que o nosso coração esteja dividido entre Deus e Mamon. Deus não reservou nada para si, Ele deu tudo por você. Deus nos salvou e Ele espera uma resposta idêntica ao darmos tudo para Ele. Ele é zeloso, Ele tem ciúme do nosso amor, Ele é inigualável, Ele é o único digno de adoração. Deus é onipotente, pode todas as coisas. Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Ao confrontar Faraó, Deus declarou: esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Êxodo 9, verso 14. Não há outro Deus, só Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só Ele é Deus, Criador dos céus e da terra. Não existe ninguém semelhante a Ele. O que o Senhor quis dizer quando afirmou: não há quem me seja semelhante em toda a terra? Não existe Deus fora do nosso Criador, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o único Deus. Só Ele é digno de receber toda a adoração. Só Ele é digno de receber o nosso amor, a nossa reverência. Satanás não é Deus. Satanás não fez nada por você. Para a finita mente humana, é impossível compreender plenamente o caráter ou as obras do infinito. Para o intelecto mais perspicaz, para o espírito mais poderoso e mais altamente educado, aquele santo ser tem que permanecer para sempre envolto em mistério. Não há ninguém igual a Deus. Ele pensa, lembra e age de maneira que não compreendemos. Não importam nossas tentativas de transformá-lo em nossa própria imagem. Deus continua sendo Deus. E foi Ele quem criou de maneira singular cada floco de neve, o cérebro, o rosto e a característica individual. E não há outro além dele. Deus é o Criador. E como Criador, Ele é certamente distinto da sua criação. O que estes textos revelam sobre como Deus é diferente da sua criação? Convido você para ler primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o verso 2. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti,
e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Eu me alegro porque o Deus que você e eu adoramos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é como uma rocha eterna. Ele é santo. Vamos ler também Salmos 86, verso 8. Salmos 86 e o verso 8. Aqui nós lemos: entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Isaías 55, 8. Isaías capítulo 55 e o versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E agora Jeremias capítulo 10 e o verso 10. Jeremias capítulo 10 e o verso 10. Aqui nós lemos: mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Deus é a verdade, Ele é o Deus vivo, Ele é o eterno. Quando consideramos tudo o que Deus é, tudo o que Ele possui e tudo o que Ele faz, é surpreendente que Ele possa ter competidores. Mas Ele tem competidores. Ele compete com Satanás disputando o nosso amor, disputando o nosso carinho, disputando a nossa afeição. Por isso a Bíblia diz que Ele é um Deus zeloso. Ele não quer dividir com Satanás o teu amor. Ele não quer dividir com Satanás o teu coração. No coração humano só existe um trono, e nesse trono deve estar sentado Jesus Cristo. Portanto, queridos, Deus criou os seres humanos para que fossem livres. E o que significa que temos a opção de servi-lo ou servirmos qualquer outra coisa. Esse tem sido o problema humano fundamental: escolher servir a outros deuses, independentemente da forma em que eles se apresentem, em vez de servir ao único Deus que vale a pena servir, aquele que criou e é o dono de todo o universo. Por isso ele é de fato um Deus zeloso. Tudo o que tenho, tudo o que sou, eu devo a Deus. Eu devo dar todo o meu coração a Ele. Deus não aceita um amor dividido. Deus não aceita um coração dividido. Por isso o título da lição desta semana: Deus ou Mamon? Vamos servir a Deus ou vamos servir às riquezas? Na parte de quinta-feira, propriedade verdadeira. Em vez de falar Deus é o meu sócio, nós deveremos dizer Deus é o dono dos meus negócios. Convido você para abrir a Bíblia em Salmos 24, verso 1. Em Salmos 24, verso 1 nós lemos: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é tudo, tudo pertence a Ele. Em Ageu capítulo 2, verso 8, diz que minha é a prata, meu é o ouro. Toda a riqueza mineral, toda a riqueza florestal pertence a Deus, porque foi Ele quem criou todas as coisas. Convido você para ler Deuteronômio capítulo 10 e o verso 14. Aqui lemos: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Portanto, queridos, pertencemos a Deus tanto pela criação como pela redenção. O plano da redenção nasceu na mente da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas coube ao Verbo, o Deus Filho, aquele que coloca em execução os planos da divindade, coube a Ele realizar, executar o plano da redenção. Não apenas pertencemos ao Senhor, mas todas as nossas posses pertencem a Ele. Não possuímos nada além de nossas próprias escolhas. Em contraste com isto,
Um princípio central do mundanismo é a ideia de que somos donos das nossas posses. Isso é um engano, pois o pensamento de que os cristãos são proprietários finais dos seus bens é um conceito contrário ao que ensina a palavra de Deus. É Deus quem possui todas as coisas. Jó capítulo 38, versos 4 a 11. Somos apenas estrangeiros e inquilinos. Levíticos capítulo 25 e o verso 23. Assim como os israelitas na terra prometida. Dependemos de Deus até mesmo para respirar, diz Atos capítulo 17, verso 25. O que julgamos possuir pertence a Deus. Somos apenas seus mordomos e, como tais, devemos administrar posses tangíveis e até intangíveis para a glória de Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Podem os homens ignorar os seus reclamos enquanto o Senhor derrama abundantemente suas bênçãos sobre eles. Talvez estejam usando tais bênçãos para satisfação egoísta, mas por certo serão chamados a prestar contas da sua mordomia. Numa assembleia de missões, Paulo Mason deu as seguintes orientações para os líderes que estavam ali reunidos. Ele deu estas orientações dizendo: tudo o que temos pertence a Deus. Somos mordomos dele em 100% e não apenas em 10%. Segundo, dê mais valor às pessoas do que às coisas. Use coisas para as pessoas e não vice-versa. Terceiro, desenvolva uma mentalidade de peregrino. A terra não é o nosso lar. Nós esperamos o céu. Quarto, resolva ser paciente. Há uma eternidade à nossa disposição e não precisamos agarrar tudo agora. Quinto, dê alegremente. Nosso dinheiro, com frequência, vai mais longe no terceiro mundo. Sexto, sustente a sua família. Proveja a sua família. Não a mime, mas sustente a família em tudo que ela necessitar. Sétimo, lembre-se dos pobres. Viva suficientemente perto deles para vê-los. Oitavo, simplicidade voluntária. Viva uma vida simples. Nono, seja um dirigente que se caracteriza pela simplicidade. Conserte, readapte, restaure, torne a usar, renove e conserve o que você tem. Não esbanje, mas também não passe necessidade. Deus como dono e nós como mordomos devemos ter um relacionamento mediante o qual Ele possa nos usar de maneiras que nos preparem para o céu e que beneficiem e abençoem os outros. Em 1923, um grupo dos homens mais ricos do mundo estavam ali reunidos num hotel em Chicago e ali estava presente Charles Schwab, presidente da maior siderúrgica independente do mundo. Ali estava também Samuel Insull, presidente da maior companhia de serviços públicos. Ali estava também Howard Hobson, presidente da maior companhia de gás do mundo. Arthur Cutten, um grande especulador de trigo. Richard Whitney, presidente da Bolsa de Valores de Nova York. Albert Fall, um membro do gabinete do presidente dos Estados Unidos. Leon Fraser, presidente do Banco de Liquidações Internacionais. Jesse Livermore, um homem que era conhecido como o maior negociante de Wall Street. Ivan Krieger, que dirigia o monopólio mais poderoso do mundo. Juntos, esses homens controlavam um capital maior do que o Tesouro dos Estados Unidos. Não havia nenhum estudante que não os admirasse. Em 1923, a história registrada destes homens ricos era romântica, estimulante, atrativa, inspirava os outros a procurar ser como eles eram. Acendia inveja em cada um que lia a história deles. Mas em 1923, ainda essas histórias estavam inacabadas. Faltava escrever os últimos capítulos da vida deles. E o que aconteceu? 25 anos depois de 1923, portanto, por volta de 1948, Charles Schwab, ele morreu sem nenhum centavo. Samuel Insull, ele morreu sem nenhum centavo, foragido da justiça num país estrangeiro. Howard Hobson ficou demente. Arthur Cutten morreu no estrangeiro
perdeu tudo. Richard Whitney passou uma temporada na penitenciária de Sing Sing. Albert Fall, para poder morrer em casa, teve de ser perdoado na prisão onde ele se encontrava. Jesse Livermore, ele cometeu suicídio. Leon Fraser cometeu suicídio. Ivan Krieger cometeu suicídio. O que é que faltou na vida destes homens ricos e poderosos? Faltou Deus. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E disse Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que possui. Lucas capítulo 12, verso 15. Queridos, em contraste com estes homens poderosos que perderam tudo, e vários deles suicidaram, em contraste com eles, eu li a história de um outro homem, Stanley Tan. Stanley Tan escreveu este livrinho, Deus é o dono do meu negócio. E a ênfase que Stanley Tan dá neste livro é de que Deus não é o nosso sócio, Deus é o dono dos nossos negócios. A Ele pertence todas as coisas. Deixe que Deus seja Deus na sua vida. A quem vamos servir? Deus ou Mamon? Etta James, cantora popular do século XX, gravou uma música de autoria do cantor Bob Dylan, intitulada Você Precisa Servir a Alguém. E realmente, queridos, todos nós os seres humanos fomos criados para servir. Servir a Deus é o que Deus quer. Jesus Cristo veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Viva para servir. Servir a Deus, servir ao próximo. Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que você descubra a felicidade de servir a Deus e ao próximo. Amém.